plantão urgente, hein? Definido o jogo, o local do jogo da Supercopa do Brasil. Mané Garrincha, Brasília. Tá? A CBF bateu o martelo dia 1º de fevereiro no estádio Mané Garrincha, tá? Então, tá martelo batido, tudo definido, Flamengo e Corinthians, dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, campeão brasileiro Flamengo contra campeão da Copa do Brasil, o Corinthians. A CBF chegou a cogitar o Nordeste, Manaus, né, Rio de Janeiro, São Paulo, mas optou por Brasília por conta das condições dos gramados e também, né, por conta de ser um local que entende-se que ali é meio do caminho para todo mundo, né? Não é Rio, não é São Paulo, entendem que é melhor, tá? Então o jogo era marcado para o dia 24 de janeiro, teve a data reajustada e os compromissos estaduais das equipes serão remanejados, ok? Então, Supercopa do Brasil, 1º de fevereiro, no Mané Garrincha. Eu quero aproveitar e trazer aqui uma informação importante, que o gramado do Maracanã, e até um dos motivos também que não poderia ser no Maracanã, o gramado está sofrendo mudança, tá? Iniciando aí a revitalização para buscar nota 4 no padrão FIFA em 2026, tá? Então 4 de 5, né? O objetivo é dar vigor ao campo, que em 2025 recebeu 73 jogos oficiais, além de shows, tá? Então o presidente do Flamengo, BAP, quer aumentar a nota do gramado no padrão FIFA. Ele fala, contratamos uma consultoria da FIFA que avaliou o gramado Maracanã de 1 a 5, hoje a nota é 3 a 3,5. Queremos ser 4 em 2026 e 5 em 2027. Tá? Tivemos aí 120 milhões de faturamento no Maracanã em 2025 e vamos fazer 192 milhões em 2026. Sem shows e sem gramado de plástico. Provocou aí o Luiz Eduardo Baptista, o BAP, aquela cutucada nos clubes que utilizam gramado sintético. Então, tudo definido. Supercopa no Mané Garrincha em Brasília, enquanto isso o Maracanã sofrendo a revitalização do gramado para melhorar o padrão FIFA. E a gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. A gente já vai chegar aqui de cara trazendo muita notícia do Mengão. Taca aí, Pikachu, a vinheta do Paparazzo Rubro-Negro. Quero aproveitar aqui, desejar um feliz ano novo, tudo de bom aí para vocês nesse ano de 2026, muitos títulos do Mengão, muita saúde, muito sucesso, tudo de bom para vocês, tá? Para cada um de vocês. E lembrar que hoje é o último dia do ano e você pode garantir agora os seus pontos do Clube de Benefícios do Pix do Milhão. Com o Pix do Milhão, você troca por produtos os pontos e também por experiências e ainda pode concorrer hoje a R$1 milhão. São 3 prêmios de R$1 milhão. Prêmio instantâneo de até 100 mil no Raspou, ganhou a iPix na conta. 3 prêmios de R$1 milhão no QR Code. E para completar, dia 2 de janeiro, mais um prêmio de R$2 milhões. Aproveita, o QR Code está na tela, nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Garanta sua presença, hein? Agora você já pode garantir sua presença na Supercopa do Brasil, dia 1º em Brasília, Mané Garrincha, com a Caravana do Haroldo. Caravana do Haroldo, você pode reservar agora a sua presença no Mané Garrincha na final da Supercopa contra o Corinthians. Tem Recopa também que você pode garantir, tem Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, tudo com a Caravana do Haroldo. Você é muito bem servido. Aproveite. Contato aí também, sempre a gente marcando no Insta, a gente colocando aí para você entrar em contato com eles no WhatsApp, tudo aí nas nossas redes. No YouTube a gente coloca no comentário fixado, na descrição. Você não tem como deixar de entrar em contato com a Caravana do Haroldo que tem a experiência de anos aí levando torcedores do Flamengo aos jogos, né? Seja no Brasil, seja no exterior, sempre de primeira o atendimento. Cara, espetacular a notícia, né? O Globo Esporte acaba de confirmar a informação que a gente trouxe, né? E tem também uma outra notícia muito importante aí para a gente trazer, né?
A gente tem aqui o Flamengo, cara, olha só, olha que loucura, né? Trazer aqui que o Flamengo voltou a dominar o cenário continental. 6 jogadores do Flamengo foram eleitos para o time ideal da América em 2025. Seleção tradicional organizada pelo jornal uruguaio El País, né? O Arrascaeta é o rei da América, o técnico Felipe Luiz também é o melhor técnico da América. E essa que é uma das premiações mais respeitadas do futebol sul-americano. Trouxe aí, então, o reconhecimento do El País, evidencia não apenas o desempenho individual dos atletas, mas também a força coletiva do time, que mais uma vez se consolida como referência no futebol da América do Sul. Goleiro, Rossi é o rei da América. Zagueiros, Danilo, Léo Pereira e Gustavo Gomes. Tem um do Palmeiras, 2 do Flamengo. Guilhermo Varela, Santiago Sousa do Racing, Eric Pulgar e De Arrascaeta. Aí a gente tem o Flaco Lopes, né? Do Palmeiras, o Martínez do Racing e o Messi, tá? E o técnico Felipe Luiz. Então o Flamengo tem 6 jogadores e mais o técnico, cara. Que loucura! Flamengo dominando a seleção da América, segundo o El País. Cara, parabéns aí ao Flamengo. O Flamengo aí com 7 integrantes na seleção. Isso é espetacular, cara. Espetacular. Olha, a gente tem aqui algumas informações importantes para trazer para vocês. Uma delas é que o Flamengo tem como objetivo ter 2 jogadores titulares por posição. E a gente falava isso aqui, o Globo Esporte confirmou a nossa informação, que o Flamengo quer formar um elenco com 22 jogadores titulares, tá? Titulares. Para ampliar aí a disputa por posições e dar opções a Felipe Luiz. E eu falei isso no outro dia, e o pessoal já acompanhou, a gente falou que o Flamengo queria, eu falei na placar inclusive, o Flamengo queria conquistar a Copa do Brasil também. Né, ganhar Brasileiro, Libertadores e tentar ganhar tudo. Copa do Brasil, primeira vez que um time ganharia, né, a Tríplice Coroa Real, que são os 2 títulos nacionais e a Libertadores, tá? Então o Flá vai buscar aí reposições no mercado de alto nível e não mais para compor o elenco. Pelo contrário, aquele jogador que compõe o elenco, ele vai, da linha na pipa, tá? Com dinheiro para investir, o clube vai atrás de reforços de peso na janela, tá? O Tati Castellanos voltou à mira, mas o jogador realmente não quer voltar, segundo o Sky Sports de Portugal. O Tati não quer voltar, tá? Então, saídas aí, as esperadas são de Alan, Michael, Vinha e Everton Cebolinha, tá? Então o próprio Globo Esporte confirma que o Vinha, que a gente trouxe mais cedo, ainda não saiu, tá? Que o Matias Vinha é um desejo do River, do Besiktas, mas o Flamengo mesmo ainda não definiu. Uma outra informação importante da gente trazer, tá? É que a proposta do Flamengo, inclusive o pessoal do Jornal O Dia trouxe aqui, e eu quero deixar claro, às vezes, o seguinte, pessoal, às vezes acha, porque a gente criticou um posicionamento do colunista do Jornal O Dia, ele ficou chateado e parece que a gente tem implicância. Não, a gente não tem implicância. Vão ter notícias que a gente vai concordar, vai ter notícias que a gente vai discordar, tem situação que a gente pode achar absurda, tem situação que a gente pode elogiar. Eu tô aqui para elogiar e para criticar, meu amigo. Eu não tenho nada contra a sua pessoa, tá certo? Eu trago notícia do Flamengo e eu avalio determinada informação. Eu entendo que não é boa para o clube, eu entendo que não é legal, porque às vezes também você não tem culpa. Eu vou falar o seguinte, o jornalista não tem culpa, ele recebe informação, ele não fica inventando, ele recebe informação. Às vezes chega uma informação, talvez seja melhor segurar e tudo mais. Eles trazem uma informação aqui no Jornal O Dia, que a proposta do Flamengo é considerada irrecusável por staff de Caio Jorge, né? Mas o jogador não vai forçar a saída do Cruzeiro. A gente já tinha trazido essa informação que ele não ia forçar a saída do Cruzeiro e que ele tinha balançado, tá? Mas essa informação aqui agora, importante, que o Caio Jorge, o staff dele, entende que a proposta é irrecusável para ele, para o staff e para ele, mas o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Cruzeiro entendem, né, que a proposta não é irrecusável e vão bater o pé, tá? Olha só,
inclusive, uma matéria interessante aqui do jornal O Tempo, entenda como a proposta por Caio Jorge do Cruzeiro faz parte da estratégia Bayern do Flamengo. A vontade de contratar o atacante passa também por uma teoria parecida com a feita pelo poderoso alemão, a de enfraquecer os rivais nacionais. Tá? O BAP já deixou claro o seu desejo que o Flamengo se transforme em um Real Madrid das Américas em termos administrativos. Porém, no que se refere ao campo e bola, o espelho é outro, é o Bayern de Munique. E isso ficou evidente com a proposta feita ao Caio Jorge, do Cruzeiro. Além do interesse técnico no artilheiro do Campeonato Brasileiro, a vontade de contratar o atacante passa também por uma teoria parecida com a feita pelo poderoso clube alemão, a de enfraquecer rivais nacionais. O Cruzeiro, por exemplo, foi terceiro colocado no Brasileirão e vem em uma guinada de competitividade turbinada pelo bilionário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, e o mandatário, porém, já sinalizou que irá fazer jogo duro com o Flamengo. A proposta inicial de 30 milhões de euros, mas o Pedrinho, como é popularmente chamado, adiantou que não aceita negociar por menos de 50 milhões de euros. Tá? O Flamengo já contratou o Vitão, né? O Inter chegou a fechar acordo com o próprio Cruzeiro, mas o negócio desandou, o Flamengo deu um balão e contratou o Vitão após já estar praticamente tudo certo com o Cruzeiro. Foi no Vitão, no staff do Vitão, que é o mesmo do Caio Jorge, hein? É o mesmo do Caio Jorge, pra vocês terem uma noção, tá? Olha só, então a gente sabe que é possível, né? É possível que o Flamengo consiga essa proeza de tirar aí o Caio Jorge do Cruzeiro. O Flamengo, então, na estratégia Bayern, né? Segundo o jornal O Tempo, e eu concordo muito. Olha só, a gente tem aqui, inclusive, o pessoal repercutindo a questão do Gerson, né? E o jogador se posicionou, tá? E postou no Instagram gratidão, né? Ele fez uma postagem agradecendo por tudo que viveu e tal. Queira ou não, participou dos títulos do Flamengo, mas viralizou muito. E a galera, ao saber que o Marcão procurou o Flamengo para oferecer o Gerson, cara, todo mundo elogiando o BAP e o Boto, o próprio Felipe, por não responderem e não contratarem o Gerson, entendendo que o tempo do Gerson no Flamengo já passou, e os comentários foram gerais, as pessoas todas elogiando aí, né, a postura do Flamengo em não tentar contratar o Gerson. Tá? O Boto não deu uma resposta ao Marcão sobre o possível retorno do Coringa, e o dirigente português não revelou o pedido ao técnico Felipe Luiz e ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, para evitar até polêmica. Segundo o próprio Thiago Asmar, se levasse para o BAP ia ficar irritado. Tá? Então a gente trouxe a informação, o Asmar trouxe alguns outros detalhes, a gente também já sabe alguns outros detalhes, que inclusive o Gerson e o seu pai teriam já comentado que para o Palmeiras não iriam, que para ir para algum clube iriam para o Cruzeiro, que entendem que não dá para ir para o Palmeiras, mas, cara, a questão foi essa. Quiseram dizer que se ofereceram ao Flamengo, deram prioridade ao Flamengo antes de voltar para o futebol brasileiro. E é isso, história acabou, né? Fica o passado e é isso, né? Vida que segue. Desejo aí que siga a vida dele, tudo de bom para o Gerson, muito carinho aí pelo Gerson, mas acabou. E a própria diretoria do Flamengo não quer saber disso aí, isso é que importa. Tá? Mas é importante a gente trazer que olha só, que os torcedores do Flamengo estão do lado do Flamengo. Olha, o Flamengo acabou de postar aqui fez um post aqui, sentimento... Clube de Regatas do Flamengo, detalhes de um sentimento que não se explica. Postando aqui a imagem dos jogadores e tal, né? Bacana demais. Ó. Uma despedida, né, dos mantos de 2025, né? Dos jogadores também, né? Do ano de 2025. Cara, o ano tá acabando. Eu quero desejar um feliz ano novo para todos vocês que estão aqui com a gente. Desejar tudo de bom, né? Um ano fantástico aí, cara, pro Flamengo, né? Um ano importantíssimo. Inclusive, né? A gente tem aqui uma informação feita com IA,
um vídeo feito com o Iar, falando do que aconteceu após os títulos da Libertadores e do Brasileiro. Imagens exclusivas, tá? Óbvio que é uma brincadeira, mas imagens exclusivas da festa do Flamengo no melhor estilo se beber, não case. Ó. Pessoal, vamos ver isso uma última vez em 2025. Certo? You in my head right now, right now. Olha isso. Tipo se beber não case, cara. Espetacular, cara. Cara, muito bom isso aí. O Alan ali, cara, o gordinho se beber não casa no meio da festa dos caras. O BH no porquinho, cara. Cara, o Saul com o urubu e o macaquinho ali. É o macaquinho ali, cara. Olha o Jorginho com o porquinho, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Fazendo tatuagem. Muito bom, cara. Muito bom. O macaquinho com a medalha, cara. O macaquinho com a medalha. Cara, sensacional. Sensacional. O resumo de 2025, no melhor estilo se beber não case. Olha, divertido demais, feliz demais. Cara, muito bom isso aí. Olha só, a gente tem aí, cara, o ChatGPT e o Gemini, né? As duas IAs famosíssimas. Inclusive foi uma matéria feita pela galera da Ganhei, já conhece a Ganhei, já jogou na Ganhei. Pois é, joga com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. É para maiores de 18 anos, tá? Lembrando que é sempre troquinho do pão. Cara, então, sempre deixo o link lá no Insta, na bio, no destaque, nos stories. Cara, eles trouxeram aqui uma matéria muito interessante com a IA fazendo aí as contas, cruzando os dados e arriscando palpites, tá? E fizeram essas previsões aí para os campeões do próximo ano, tá? Inclusive com o Flamengo sempre ganhando taça. Segundo o ChatGPT, o Flamengo repete o título da Libertadores e vai ser pentacampeão da Libertadores, hein? O ChatGPT. E adivinha, o Gemini, né? Gemini falou que o Flamengo também ganha a Libertadores. Para o ChatGPT e para o Gemini, né? Eu não sei como é que fala, ela é famosa, mas eu não sei qual é a pronúncia certa. Flamengo, tanto para o ChatGPT para o Gemini, eles são taxativos que o Flamengo é campeão da Libertadores. Tá? Flamengo pentacampeão da Libertadores. Para o ChatGPT, o Palmeiras é campeão do Brasileiro e para o Gemini também, Palmeiras campeão brasileiro. Discordo. Para o ChatGPT, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, repetindo 22, Copa do Brasil e Libertadores. Para mim, quem assina? Eu assino. Agora. Aonde? Assino agora. 2 títulos? Assino. Ainda mais com a Libertadores, penta? Assino. Tá? Para o Gemini, o Botafogo ganha a Copa do Brasil. As duas IAs apontam a Espanha ganhando a Copa do Mundo. O ChatGPT aponta Paris Saint-Germain ganhando a Champions e o Mundial de novo. O Gemini aponta o Manchester City ganhando a Champions e o Mundial. Tá? Aí as outras taças são NBA e tudo mais, NFL, mas futebol, a gente já trouxe tudo aqui, essas são as previsões. A coincidência é que ambas as inteligências artificiais dizem que o Flamengo vai ganhar a Libertadores. Alguém assina? Alguém assina se falar Flamengo campeão da Libertadores e Copa do Brasil? Você assina ou não? Ou prefere arriscar e o Flamengo tentar ganhar tudo? Só Libertadores e Copa do Brasil tá pouco para você? Olha, rapaz, assina ou não assina, hein? Vai assinar ou não vai? É isso. Feliz ano novo para todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, nas redes do Paparazzo Rubro Negro, nos canais Paparazzo Rubro Negro, nas páginas do Paparazzo Rubro Negro. Tudo de bom, muita saúde, um 2026 de muito sucesso.